A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero contribuir com você que ama a escola bíblica dominical. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 12, que tem como assunto a urgência do discipulado. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo. E hoje sobre discipulado. Com certeza você vai aprender muita coisa especial. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Ezequias Soares e vamos lá para a nossa lição de número 12. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O ponto central desta lição, discipular, é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Então é isso que nós devemos entender por discipular, atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Nossos tópicos da lição. No primeiro tópico nós temos o que é discipulado. Você vai aprender, ter uma noção do que é discipulado. Vamos estar falando de discípulo, a grande comissão e também a educação cristã. No segundo ponto, nós vamos estar tratando sobre o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. E no terceiro ponto, nós vamos estar falando sobre discipulado e o crescimento sadio da igreja. Nós vamos ter um crescimento espiritual, crescimento numérico e também o exemplo da igreja de Antioquia. Tá certo? Vamos para a nossa introdução da nossa lição bíblica. O discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. Não basta apenas pregar. É claro que a pregação é que vai fazer com que o pecador se torne consciente dos seus pecados, mas após ele aceitar o evangelho, e principalmente Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa ser discipulado. Por isso é que o discipulado acompanha a pregação do evangelho. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. O que é discipulado? O termo discipulado, ele vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Então, um discípulo é alguém que está aprendendo, é alguém que é aluno, é alguém que é seguidor. E nós, de fato, estamos aprendendo e estamos seguindo alguém. Quem nós estamos seguindo? Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos melhorar esse entendimento sobre discipulado. O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 1, no evangelho de João capítulo 2, versículo 12. Discipulado se aplica ao ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, certo? Então, nós aplicamos esse termo aí, discípulo, para quem está de fato seguindo o Senhor Jesus Cristo. A grande comissão. Vamos entender sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é quando o Senhor Jesus Cristo dá uma missão especial para os seus discípulos,
para que eles saíssem por todas as nações, evangelizando e formando discípulos através do batismo, não é? Conforme está em Mateus capítulo 28. Olha o que diz o texto. Façam discípulos de todas as nações. O discipulado não é opção. É mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. É importante você entender. Uma coisa é pregação e a outra é ensino da palavra. E é através do ensino da palavra que nós vamos estar discipulando o novo convertido. Vamos melhorar esse entendimento, não é? Sobre a grande comissão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, conforme Mateus 28, versículo 20. Olha o que diz o texto. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então você observa que para alguém se tornar discípulo de Jesus, ele precisava ser ensinado. Após receber o ensinamento, ele estaria guardando essa palavra. Então essa necessidade sim do ensino para gerar discípulos para o Senhor Jesus Cristo. 3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. Quando você lê a Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, lá está escrito que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos, eles se dedicaram ao ensino, à doutrina daqueles primeiros cristãos, certo? Por isso que é chamado aqui a doutrina dos apóstolos. Então ela está de conformidade com o que Jesus ensinou no seu ministério terreno. De fato, foi Jesus que preparou aqueles homens que posteriormente chamou de apóstolos. E que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, não é? Jesus disse que ele ia para o Pai, mas eles iriam receber o Espírito Santo e o Espírito Santo estaria guiando eles, instruindo eles. É claro que esses discípulos e apóstolos designados aprenderam com Jesus e também com o Espírito Santo. Tá certo? Qual a síntese do tópico 1? O vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus. Então, quando tratamos de discípulos, vamos estar dizendo que alguém é seguidor de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. No tópico 2 nós temos o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. O discipulado deve ter palavra, comunhão e serviço. Vamos para palavra. A palavra. A autoridade das Escrituras ela é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas pelos profetas do Antigo Testamento e agora pelos apóstolos do Novo Testamento. Então, a palavra, ela, de fato, ela é de suma importância para o crescimento do cristão. Sem palavra, não pode haver discipulado e não haverá crescimento, ok? A palavra, os primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está escrito em Atos 2,42. Na atualidade, os apóstolos ainda nos ensinam. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus e depois
de Pentecostes do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para estar com a igreja e para orientar os servos do Senhor e principalmente os líderes da igreja, como os apóstolos. Glória a Deus. A comunhão também faz parte do tripé do discipulado. Sem comunhão, não haverá um discipulado genuíno. A palavra grega koinonia, que significa comunhão, significa também compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também o Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Então essa comunhão, meus irmãos, tem a ver com os nossos irmãos, sim, da igreja, mas a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Devemos estar bem com a triunidade e também com os nossos irmãos. Glória a Deus. E o que é que nós temos ainda sobre comunhão? No Antigo Testamento, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Que coisa maravilhosa! Você agora que é cristão, faz parte da nova aliança, nós desfrutamos dessa comunhão com Deus. Nós podemos dobrar os nossos joelhos em qualquer lugar, na certeza de que o nosso Deus nos ouvirá e que Ele nos responde e que nós sentimos a sua presença. Glória a Deus por isso. Amém? Você entende assim? E para finalizar o tripé do discipulado, ainda vamos entender um pouco sobre a comunhão na igreja em Jerusalém e depois finalizando com o serviço. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Olha que coisa linda, como vivia a igreja em Jerusalém. Um dos textos especiais sobre esse assunto sempre é Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que vai mostrar a perseverança da igreja. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. Uma igreja, de fato, exemplar para todos nós. Precisamos viver isso ainda no século 21. E o serviço. O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto é, os servos de Deus, eles estavam envolvidos de fato na obra do Senhor, na oração, eles estavam perseverando na doutrina, eles lutavam para ter comunhão. De fato, isso tudo é entendido como serviço, envolvimento. Glória a Deus. O que nós aprendemos no segundo tópico desta lição? O tripé do discipulado bíblico é composto de quê? De palavra, de comunhão e serviço. Glória a Deus. Vamos para o terceiro e último tópico, discipulado e crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus. Glória a Deus. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. O novo convertido precisa ser instruído. E é claro que a igreja é para isso.
A igreja é para ensinar o novo convertido para que ele tenha de fato base bíblica, ele venha formar o seu alicerce na palavra. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. O que quer dizer isso? Que à medida em que a igreja praticar de fato o discipulado, vai acontecer o crescimento espiritual. Mas essa igreja, por ter a prática do discipulado, amor pelas almas, ensinar a palavra, vai acontecer também o crescimento numérico, vai aumentar o número de pessoas nessa igreja, vai crescer em número. Na terceira viagem do apóstolo Paulo, o propósito foi discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Paulo fazia muito isso e Paulo sempre estava nas cidades importantes da época, instalando ali uma base missionária e cuidando daquela igreja para que ali surgissem novos obreiros para dar prosseguimento àquele trabalho. Paulo fazia muito isso, glória a Deus. Devemos também estar nos inspirando nesse ministério tão especial que foi o apóstolo Paulo. E ainda o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Como era essa prática do discipulado? O público da igreja de Antioquia era gentil, identificados como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, conforme Atos capítulo 11, versículo 22. Barnabé concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Olha que coisa importante. Barnabé foi designado ali para a igreja de Antioquia, mas ele lembra de Saulo, que estava provavelmente lá na sua região, e ele vai buscar Saulo, insere ele ali na igreja e sabia do potencial que ele tinha para ensinar. E esses dois obreiros, Saulo e Barnabé, fizeram o importante discipulado na igreja de Antioquia. E a partir daquele discipulado surgiu uma igreja missionária, conforme o texto bíblico de Atos capítulo 13. Leia Atos capítulo 13 para você ver a potência missionária da igreja de Antioquia. O que aprendemos nesse tópico 3? O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. E eu quero dizer para você, vale a pena discipular. A você que é obreiro, reserve tempo na sua igreja para ensinar os cristãos. Promova de alguma forma um discipulado, seja na casa dessa pessoa, ou um lugar na igreja, ou um grupo específico, mas há essa necessidade sim do discipulado. Aprendemos aqui que o discipulado traz crescimento espiritual e também crescimento numérico. Vamos para a conclusão desta lição. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Queremos concluir
dar os créditos, né? As fontes deste vídeo, a nossa revista Lições Bíblicas Adulto CPAD primeiro trimestre 2021 e também aos slides desenvolvedor por Panorama ebdpanorama.com. Que Deus abençoe a todos. E você também tem liberdade, né, para se inscrever neste canal, fazer um comentário, compartilhar este vídeo, deixar o seu like. Desde já agradeço.